Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo aqui na Remanescente Cristã Filadélfia. Hoje estamos um pouquinho confusos, né? Nós, seres humanos. Geralmente, todos os anos, nesse período de final de ano, mês de outubro, da segunda quinzena em diante do mês de outubro, é estabelecido aqui para os países, para os estados da federação, alguns estados da federação, o horário de verão. E nós estamos um tanto que confusos porque o presidente Jair Bolsonaro revogou este horário de verão, mas infelizmente alguns smartphones e com certeza até mesmo alguns relógios digitais estão programados para assim submeterem as pessoas ao tempo, ao horário de verão. E geralmente em outubro, após a segunda quinzena, automaticamente alterado no adiantamento de 1 hora do horário convencional. Mas, independente se há confusão de tempo aqui na Terra, devido ao sistema organizado dos homens, nosso Deus estabeleceu para a Igreja Cristã, pelo mover do Espírito Santo. Lá no passado, a igreja primitiva, já aos domingos, logo pela manhã, tinha essa finalidade, tinha este objetivo de se reunirem, congregarem e celebrarem a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E é o que nós vamos fazer nessa manhã aqui na Remanescente Cristã Filadélfia. Juntos vamos celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele ressuscitou. E o teu tempo, como está? Está confuso? Aqui nós estamos também. Mas isso não nos impede de adorar. Se você não chegar a tempo para o horário do culto, assista pela plataforma do YouTube. A transmissão do nosso culto está sendo filmada e você poderá assistir e celebrar depois pela internet. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, verso 7 em diante. Carta à igreja em Filadélfia. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia. Assim diz aquele que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi. O que abre ninguém pode fechar, e o que fecha ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tem pouca força, mas guardaste a minha palavra, e não negaste meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Sim, farei que venham adorar prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Porque dessa atenção à minha exortação à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. A questão do tempo para nós, já motivado por essa situação de confusão que está estabelecida aos estados aqui do sul que são submetidas ao horário de verão, a questão do tempo para nós é algo muito complexo. Geralmente nós, quando estamos em situações difíceis, costumamos olhar para trás ou costumamos usar como referenciais períodos de tempo em que tivemos período de prosperidade, estávamos bem acompanhados, estávamos, digamos que numa fase de prosperidade, numa fase de paz. E quando o dia mau chega, nós não vemos a hora de podermos vencer este mal, vencer o obstáculo, vencer aquilo que, de certa forma, desgasta a nossa vida, pois ficamos apreensivos e gastamos parte do nosso dia, se não estivermos bem ocupados, bem compenetrados
naquilo que estamos fazendo, vamos gastar grande parte do nosso dia, do tempo do nosso dia, pensando nos nossos problemas, pensando nas nossas dificuldades. E isso é algo difícil de ser administrado, porque os males nos trazem aflição de espírito, e a aflição de espírito para nós que somos limitados é algo que às vezes não sabemos administrar. E Santo Agostinho, com certeza, ele trouxe a melhor definição de tempo, do tempo cronológico, do tempo cronometrado, não o tempo meteorológico, sim o tempo cronometrado, que é a transição do passado para o presente, do presente para o futuro. Então ficamos nesse dilema, né? Olhando para o passado, enfrentando o problema no presente, mas nós, como cristãos, olhamos para o futuro e aguardamos algo bom. O mundo muitas vezes não nos vê esperança. O mundo, quando olha para essa questão do tempo e do sofrimento, ele talvez, por não saber lidar com o problema e não ter um sentido para a vida, não ter referencial de vida, talvez ele ache até a solução no suicídio. Isso é até cantado em refrão de música, né? Tem uma estrela da música secular mundana, o Ozzy Osbourne, lá ele canta no refrão da música solução suicídio. Então muitas pessoas que não têm sentido para a vida, elas poderiam achar a solução para os seus problemas com o suicídio. Eu já fui fazer ofício fúnebre em casos de pessoas que se suicidaram. É um negócio lastimável, porque na hora de entregar ali uma palavra no ofício fúnebre para acalentar e cativar o coração das pessoas ali, é algo muito delicado. Graças a Deus, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, e é por isso que a remanescente cristã de Filadélfia se reúne essa manhã. Nós, Igreja de Cristo, temos um sentido para a vida. Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, nós nos lembramos da sua palavra. Como Jeremias, na sua situação em que ele, por ser um pregador, um expositor da verdade, um porta-voz, um embaixador de Deus, disse a verdade em sua época, exortou a nação de Judá e sofreu a injustiça na sua própria carne por pregar a verdade. E ele disse: todavia quero trazer à memória o que me traz a lembrança. Trazer à memória é levar a nossa mente a buscar uma esperança, a salvação, uma estratégia. E quando olhamos para a palavra de Deus, trazemos à memória a palavra de Deus nos tempos de aflição, nós vamos encontrar essa palavra. A palavra de orientação, a palavra de condução, de como agir. Nós vamos encontrar uma palavra que conforta o nosso coração. Ainda que a morte nos consuma, nós saberemos que nós temos a confiança de que se o nosso Mestre ressuscitou, nós também haveremos de ressuscitar dentre os mortos. O apóstolo Paulo lembrava da festa das primícias, quando os primeiros frutos, no primeiro dia da semana após a Páscoa, assim eles coletavam os primeiros frutos, as primícias da colheita, e ofereciam ao Senhor como ofertas movidas ao Senhor, ao sacerdócio. Vemos que o apóstolo Paulo absorve os fundamentos dessa celebração para dizer que o Senhor Jesus Cristo é a primícia dentre os que dormem, porque tendo ele a convicção, tendo o Senhor Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, o primeiro e único a morrer e a ressuscitar num corpo ressurreto e viver eternamente. Muitos foram ressuscitados, mas tornaram a morrer novamente. Aquele soldado que caiu na cova de Eliseu, né? Vemos que Paulo ressuscitou Eutico, o Senhor Jesus ressuscitou Lázaro. Todos esses foram ressuscitados pelo poder de Deus, mas tornaram a morrer. O Senhor Jesus Cristo foi o único que morreu e ressuscitou dentre os mortos. Então, quando a igreja primitiva, os coríntios, receberam essa mensagem do apóstolo Paulo, por mais que sofressem a perseguição do Império Romano, não aceitava que os cristãos adorassem outro imperador, outro rei,
eles lembravam, mesmo que os nossos membros, os nossos entes queridos tenham sido mortos ou morram nas mãos do imperador, nós sabemos que nós vamos ressuscitar dentre os mortos. A igreja de Tessalônica ainda estava numa apreensão, uma ansiedade ainda mais intensa, porque eles viram, diante de tanta perseguição naquela época, e eles já pensavam que era a grande tribulação, o dia terrível do Senhor. E eles ficavam ali preocupados. E aí, quando o Senhor vai vir? Quando o Senhor virá? E a mensagem de que o Senhor haveria de nos resgatar? É engraçado por causa da confusão, mas não era uma situação em que nós devêssemos rir pelo sofrimento dos nossos irmãos. Mas uma coisa é bem certa: se estivermos alimentando o nosso coração com a palavra de Deus constantemente, em tempo e em fora de tempo, nós estaremos sim bem alimentados. Alimentados no sentido de estarmos revigorados para atravessar, o corpo revigorado, os momentos difíceis. Tem gente que quer atravessar o deserto sem a água da vida, vai morrer de sede no deserto. Tem gente que quer atravessar o deserto sem o maná, sem o pão da vida, vai morrer de fome no deserto. Tem gente que quer atravessar o deserto sem o protetor solar, sem o Chocan, a nuvem produzindo a sombra. Tem gente que quer atravessar o deserto à noite sem a coluna de fogo. Vai ficar andando em círculos sem saber a direção, sem saber o rumo. E nós temos um rumo certo. Nós temos um referencial de vida. Nós temos o Senhor Jesus Cristo. O cristianismo está embasado em referenciais. Primeiro, o Senhor Jesus Cristo que venceu esse mundo. E por ordenança do Pai, quando Ele ali manifestou a sua glória para os seus discípulos mais íntimos, o Pai disse: "Este é meu Filho, amado em quem eu me alegro. Ouvi a Ele." Então nós temos um referencial, o Senhor Jesus Cristo, nos tempos difíceis. E temos a sua palavra, que constrói dentro de nós, promove uma revolução de ruptura com a antiga vida, com as práticas mundanas, e nos conduz em segurança até na hora da morte. Algo de maravilhoso lá no curso de História, em História Medieval, é quando nós estudávamos o período em que a igreja sofreu martírio, sofreu perseguições intensas, até que no ano 312 Constantino supostamente se converteu. Foram períodos difíceis, principalmente nesta época aqui, no ano 96, em que João escreve o Apocalipse. Domiciano intensificava como um anticristo, terrível perseguição contra a igreja. E eles assim iam cantando para os coliseus, iam glorificando o Senhor Jesus, mesmo cientes que haveriam de passar pela morte. E isso tem que nos servir de alimento, de ilustração. A confiança que a igreja primitiva teve de que haveriam de ressuscitar dentre os mortos deve ser a mesma convicção que devemos ter. E algo que tem que nos fortalecer. O Senhor é conosco. Por isso, se você está atravessando um momento de luta, um momento de dificuldade, saiba que a última página de história da tua vida, dessa vida provisória que você tem aqui na terra, desta fase em que você está nesse corpo, neste templo, nesse corpo carnal, de carne e osso, a última página da história ainda não foi escrita. Não está determinado você sofrer eternamente. Você pode alterar a tua existência eterna. Você teve um dia em que você passou a existir, quando você se foi formado lá no ventre da tua mãe. Existe esse período que você vai crescer como criança, ser um adolescente, ser adulto, envelhecer, morrer. Essa é a fase material, é a fase humana. Mas a existência eterna se estende após o desfalecimento do teu corpo.
E o Senhor Jesus Cristo tem para oferecer a tua vida, condiz com esta existência eterna. Aonde se quer passar a eternidade? Ainda que a enfermidade consuma o seu corpo, ou a dificuldade, ou uma bala perdida atinja a sua cabeça, atinge o alvo da sua cabeça, você tem a convicção de que você vai viver eternamente com o Senhor. Paulo fala que nossos corpos serão revestidos da incorruptibilidade. Nunca mais a enfermidade vai nos afetar. Nunca mais as crises econômicas, nem as dificuldades. Não vamos mais chorar os sofrimentos, as dores das traições, a angústia, pois agora teremos a natureza que Adão lá atrás desprezou. Nós teremos essa natureza. Paulo diz que nós teremos um corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus Cristo quando Ele ressuscitou dentre os mortos. Como eu disse, o Senhor Jesus Cristo em toda a sua vida, em seus ensinamentos, é o nosso referencial. Se nós quisermos ter uma ideia de como é o corpo do Senhor, o corpo que teremos na glória para podermos contemplar o Senhor face a face, basta nos lembrarmos dos apóstolos que contemplaram o corpo do Senhor Jesus Cristo que ressuscitou dentre os mortos. Tomé tocou naquele corpo, mas eu vi esse corpo morrer, eu vi esse corpo sendo transpassado por lança, eu vi tuas mãos furadas com prego. Exatamente, veja que sou eu mesmo, ó. Toque nos furos, toque na minha lateral e veja que eu fui perfurado, eu sofri perfurações no corpo, mas essas perfurações não puderam me dizimar. Veja a marca dos cravos na minha cabeça, da coroa de espinhos. Então vemos que o Senhor Jesus mostrou como exemplo na sua ressurreição aos apóstolos que Ele venceu os dilemas, as dificuldades dessa vida, venceu a morte, venceu as trevas, venceu a morte, venceu o mundo, ressuscitou dentre os mortos. E a remanescente cristã Filadélfia traz essa mensagem de esperança para estarmos confiantes nele, pois por ele e nele nós temos a vida eterna. O Senhor Jesus ressuscitou. Glorifique e exalte, remanescente cristã Filadélfia. Ó remanescente, exalte ao Senhor Jesus Cristo nesta manhã. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, nós te exaltamos, nós te glorificamos, nós exaltamos o teu nome, exaltamos a tua pessoa por tua obra realizada na cruz do Calvário. Engrandecemos o teu nome e te suplicamos nesta manhã. Ora vem, Senhor, com o teu Espírito, o mesmo Espírito que te ressuscitou dentre os mortos e opera sobre a vida daqueles que te invocam neste momento, aqueles que te adoram neste momento, aqueles que celebram a tua ressurreição neste momento. Assim como o Senhor tocou na tua igreja em Pentecoste, toca na nossa vida nesta manhã, nos reaviva com fogo. Com o teu fogo dissipa o mal e as trevas, afugenta os espíritos imundos. Com o poder do teu fogo, meu Deus, aquece a nossa vida, que está sendo bombardeada para que haja um esfriamento espiritual. Aquece-nos com a tua presença, que possamos perceber o teu poder, a tua glória, o teu poder para ressuscitar mortos. É em nome do Senhor Jesus Cristo que todo mal, toda enfermidade, todo obstáculo colocado no caminho dos cristãos, pelo poder das trevas, seja repelido agora, pelo poder que transcende o poder limitado do mal. Seja expulso agora, seja repelido agora, em nome do Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo. Em nome do médico dos médicos, o Senhor Jesus, que toda enfermidade seja agora dissipada, todo temor seja agora repelido pelo fogo do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos, glorificamos o Deus Altíssimo, glorificamos o Senhor Jesus, glorificamos o Santo Espírito. Que Deus abençoe a tua vida, louve, adore, exalte ao Senhor Jesus. Ele ressuscitou dentre os mortos.